eu vou mostrar para vocês todo o processo que foi do meu cosplay da Shinobu. Esse vai ser um pouco diferente, porque eu tenho um pouco mais de vídeos do que quando eu tinha no da Tinkerbell. Então, é isso, e eu vou explicar para vocês agora como foi tudo. Primeiro de tudo, a peruca. Gente, essa foi uma saga enorme, foi a primeira coisa que eu comecei a organizar no cosplay. Porque foi um processo grande, porque eu não sabia muito como estilizar peruca. Então eu tive que pesquisar bastante e foi o mês mais complicado da minha vida. Porque a maior parte do processo do cosplay foi a peruca. Porque eu já tinha ela e já tinha lavado, ela foi de um negócio padrão, só que eu não sabia como estilizar. Aí só depois que eu fui pesquisar como é que estiliza, descobri que tinha que crimpar a peruca, fazer um monte de coisa. Então eu lavei ela, deixei ela de molho nesse balde esquisito durante uma noite inteira, depois tirei pra pendurar. Aí eu peguei, desembaracei pra embaraçar e crimpar, porque eu não tenho um crimper. Aí eu crimpei na base do embolo e da chapinha. Aí eu consegui crimpar ela, consegui organizar primeiro o coque e deixei a parte da franja separada. Aí depois eu crimpei a franja e as mechinhas. E pra pintar eu pintei passando tinta com uma escova de dente. Porque isso ajudou as mechas não, os fios não ficarem grudados, mas ficarem coloridos. Ou seja, não ficou com um aspecto tão artificial assim. O que ajudou bastante e ajudou a ornamentar com o resto da peruca. Eu tô falando assim que foi fácil, mas como eu falei, foi um processo de vários dias. Porque eu passei 3 dias pra organizar o processo, fazer e terminar de montar o coque. Aí foi mais um dia pra fazer a peruca, sem contar a parte da lavagem e das pesquisas pra como fazer isso tudo. Bom, a segunda parte foram as polainas, que foi um processo bem mais simples, porque eu só peguei um TNT que eu tinha em casa, cortei do tamanho que eu queria, tipo, mais ou menos assim, eu medi a minha perna e envolvi com um pouquinho de folga, né, do pedaço que eu queria, envolvi com um pouquinho de folga, pintei com tinta de tecido que eu tenho, deixei secando, e depois eu passei na mão a tinta pra poder fazer os desenhozinhos que eu tinha feito primeiro a lápis, aí depois eu passei a tinta, pra ficar tudo muito bonitinho. Deixei secar e depois eu vim e prendi com o zíper. Foi um processo bem simples, nada muito fora do normal, do comum, ou seja, bem simples mesmo. Eu vou falar com vocês sobre a katana, que é a única parte que eu não tenho foto. Então eu vou aqui mostrar pra vocês ela e vou explicar como fiz ela, porque eu fiz muito antes de pensar em começar a gravar os meus cosplays aqui pro canal. Mas, resumidamente, eu peguei uma caixa de papelão, cortei o molde inteiro dela reto no papelão. Aí eu cortei aqui assim o vinco, tudo certinho. Eu peguei um papelão grosso, mas eu não indico pra vocês. Hoje em dia eu indicaria vocês a fazerem com um papelão mais fino, o papel Paraná, e colocarem arame por dentro, porque por eu ter feito um papelão muito grosso, ela fica meio molenga e se vocês olharem aqui, ela não é tão reta assim. E olha que eu deixo ela num lugar pra ela ficar assim retinha em pé, pra justamente não entortar mais. Então, o que eu recomendo pra vocês é colocar arame no meio. Eu coloquei na minha, mas ainda continua meio torta. E eu fechei pra não sair com biscuit. E eu fiz a mesma coisa na outra ponta, mas eu fiz com um detalhe de relevozinho. Aí depois foi só ajeitar aqui mesmo e pintar. É um processo bem comum, né? Eu não tenho muito o que explicar. A única coisa foi que eu tive que pesquisar na internet o símbolozinho pra fazer direitinho. E a guarda da espada. A guarda da espada eu fiz também no papelão e fiz os detalhes em relevo, porque eu quis fazer em relevo. Aí eu fiz no biscuit também. O biscuit que eu fiz, modéstia à parte, mas ficou bem maneiro. Fiz uma cagada, mas ficou maneiro. E a dobradura eu pesquisei no Google como fazia, porque eu não fazia a mínima ideia como fazer. Aí eu pesquisei e fui colando na mão mesmo com fita de silicone. Aí a espada, eu estou explicando assim, foi bem simples, mas eu acho que eu demorei também uma semana, porque, gente, eu não tenho tempo pra me dedicar tanto assim. Mas ficou bem maneira, ela é bem funcional. A bainha eu ainda não tenho ela pronta, mas eu vou fazer
eu devo fazer nesse período assim, porque eu vou assistir o filme de Demon Slayer com os meus amigos e, bem, eu quero estar com o cosplay completo porque todo mundo vai a caráter. Aí, né, tem que levar o patamar. Eu não posso ir só com a espada pendurada assim. E se eu furar alguém? Mentira, essa espada não faz nada. Mas, enfim. Agora eu vou falar pra vocês sobre a blusa. A blusa é uma questão um pouco mais complicada, porque tem duas vertentes. Os meus vídeos eu usei uma blusa que eu tinha de gola por cima, que eu tinha de gola escura, por cima de uma blusa preta, e eu usei uns detalhes pra conseguir prender os detalhezinhos bonitinhos. Porém, eu, como falei, vou assistir o filme de Demon Slayer com os meus amigos no cinema, eu estou estilizando agora uma outra blusa pra fazer direitinho, porque eu lembrei que eu tinha uma blusa social velha. Aí eu fiz um método mais difícil, que foi colorir, né? Eu tingi a blusa que eu tinha de preto pra poder cortar e ajeitar ela, mas eu acho que vai valer a pena no final das contas, porque é menos um dinheiro e eu vou usar coisas que eu já tinha. Mas se não der certo, ela entra tipo só como uma segunda vertente. Mas no geral é você pegar uma blusa social preta, cortar fita de cetim mesmo pra fazer, eu não sei o nome do negocinho, mas é uma dobradurazinha e prender em volta assim e costurar. Não é muito complicado, mas eu recomendo você assistir tutorial do uniforme dos caçadores online, que tem alguns, e foi assim que eu fiz com base no meu. Eu já ia me esquecendo. Agora a gente vai pra sandália. A sandália eu peguei esse tamanho velho aqui que eu tinha, e eu peguei também um TNT, colori ele um pouquinho mais escuro, TNT roxo, colori um pouquinho mais escuro, cortei de acordo com o molde que já tinha na sandália, cobri por cima e foi isso, não foi um processo muito complicado. A calça eu já tinha, porque a calça dos caçadores é igualzinha a uma calça que eu já tinha, aí eu só usei ela. A meia eu coloquei uma meia calça por cima, então assim, não foi nada muito complicado. E o cinto é um cinto branco também que eu já tinha. Então, assim, essas coisas é do meu armário mesmo. Eu não precisei fazer nada muito extra. Bom, enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero poder trazer mais conteúdos pra vocês sobre os meus cosplays. Eu vou tentar não trazer em vídeos tão longos assim, porque a lerdona aqui esqueceu de postar o mesmo que ela tava postando no TikTok, postar no YouTube. Então, esse é um vídeo longo contextualizando tudo, mas os próximos cosplays eu devo fazer um compilado dos vídeos que eu faço postando sobre a evolução do cosplay. Enfim, é isso, galera. Um beijo, um queijo, um pão de queijo. Tchau, até o próximo vídeo!